Começando mais um Entrando na Mente podcast. Meu nome é Marco Brito e hoje eu estou aqui com o pastor José Carlos, da Igreja Batista. Tudo bem, prazer estar com você, Marco. Oportunidade legal de falar de quem a gente ama tanto, Jesus. Quebrar um pouquinho, né, esse estigma. Vamos falar dele. Verdade. Prazer também, pastor. Então, eu tenho essa impressão rodando por aí, claro que a gente nunca tem a experiência do todo, né? Mas rodando por aí, né, vendo vídeos na internet, me parece que Jesus é pouco falado nas igrejas, né? Existem duas vertentes muito fortes pensando em pregação, né? Pensando em pregação. Há duas vertentes muito fortes que acabam ofuscando a pessoa de Jesus. Alguns gostam muito do Antigo Testamento e preferem fazer as analogias, as aplicações baseados nas narrativas do Antigo Testamento, que vão permitir, de fato, diversas aplicações possíveis. Você pega uma única história e consegue aplicá-la de diferentes formas para diferentes situações. A gente faz isso também com as parábolas do Novo Testamento. Se você pegasse, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você vai encontrar N possibilidades. Uns vão explorar o filho pródigo, que é o filho gastador, que vai e volta, outros vão explorar o filho mais velho, outros vão explorar o aspecto do pai, outros vão falar da festa, enfim, há muitas possibilidades de você abordar uma narrativa, seja ela ficcional, como é a parábola do filho pródigo, seja ela factual, como tantas histórias do Antigo Testamento. A segunda vertente que, às vezes, ocupa muito espaço nos púlpitos é o verniz teológico próprio das igrejas reformadas. O pessoal gosta muito de pregar doutrina. E quando você vai pregar doutrina, normalmente é Paulo. Então, nós temos muitas pessoas trabalhando os conceitos teológicos paulinos. Você não raramente vai encontrar alguém citando a epístola de Pedro, mas dizendo Paulo escreveu. Citando Tiago, mas dizendo como Paulo disse. Então, Paulo parece que é a mente onipresente na reflexão teológica ou no embasamento teórico da teologia, de modo que ou é Paulo ou são os personagens do Antigo Testamento que ocupam boa parte do púlpito nas igrejas hoje. Essa é uma leitura também a priorística. Né? Perfeito. E um raciocínio que eu tenho, às vezes, é assim, como Jesus é um personagem, vamos assim dizer, né, que ele aparece em vida mesmo, na Bíblia, só ali nos evangelhos, apesar de toda a Bíblia fazer referência a ele, eu acho que parece que o pessoal raciocina Jesus no pensamento assim sobre o tamanho do livro, tipo assim, como ele aparece em 4 livros, só se fala menos dele, sabe? Não, acho que não é bem... não vou descartar essa leitura por volume de informações, não é? 2/3 da Bíblia são o Antigo Testamento. E também a gente dizer que a Bíblia toda fala de Jesus é uma forçação de barra de nós que somos cristãos. Né? Nós gostamos de enxergar Jesus em todos os textos. Então, nós nos esforçamos para encaixar a nossa fé cristã, que é uma fé bíblica. Nós tanto usamos o Antigo como o Novo Testamento, a Antiga Aliança como a Nova Aliança, e nós temos, em geral, uma compreensão de continuismo, da qual eu não pactuo. Eu tenho uma leitura de ruptura. A Nova Aliança é uma ruptura com a Antiga Aliança, mas, via de regra, por causa de entender a Bíblia toda como palavra de Deus, o senso comum dos cristãos é que há uma continuidade. Então, já que há uma continuidade, e a parte importante para nós é Jesus de Nazaré, a palavra que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, mas que é pré-existente, que estava com o Pai antes da fundação do mundo, tudo que foi feito por ele estava lá desde o princípio. Então, nós vamos pensar no Antigo Testamento coisas que entendemos dá para encaixar. Ontem eu preguei aqui aliás, não vai ser ontem, né? Não sei que dia que vai aí para o ar, né? Mas na noite de 14 de dezembro eu preguei aqui na igreja
sobre o Evangelho de Mateus e como ele, na narrativa do nascimento de Jesus, da natividade, faz um esforço para demonstrar que Jesus é o menino prometido, é o herdeiro de Davi, que havia sido prometido por Isaías e por Miqueias, mas ele também é o novo profeta, que Deuteronômio aponta quando Moisés fala: depois de mim virá um outro profeta maior do que eu, e a ele vocês ouvirão. Então, Mateus faz toda uma ginástica ali, citando textos que, hermeneuticamente, nós diríamos, estão fora de contexto. Nas regras de hoje, da ciência da hermenêutica, nós diríamos que Mateus está dizendo aquilo que está indo um pouco além do texto, mas é coisa típica da teologia daqueles dias, da religião daqueles dias, entender que uma antiga profecia, como a história é cíclica, ela vai se repetir. Então, se do Egito chamei meu filho, vale para Israel, que foi tirado do Egito chamei meu filho, também vale para Jesus. Você compreende? De modo que essas associações do Antigo Testamento com o Novo Testamento, essas aplicações dos textos, elas são muito recorrentes hoje em dia. Eu acho que isso tem mais a ver com esse nosso esforço de dar unidade à Bíblia. E é por isso que a gente quer ver Jesus no Gênesis ao Apocalipse, entendeu? Porque Jesus seria o nosso fator de unidade em todos os textos sagrados. Na sua visão, então, a gente não, se a gente quisesse, a gente não precisaria mais usar o Velho Testamento? Não digo isso, porque há toda uma religião que se constrói a partir da revelação. Apareceu o Senhor Abraão. Então, desde Gênesis 12, nós temos uma linha do tempo traçada na revelação que se dá por meio de uma teofania, né? Deus aparece a Abraão, Deus fala com Abraão. E essa manifestação, ela implica numa aliança com os sucessores, de modo que nós vamos ter o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é também o Deus dos hebreus que vão se multiplicar no Egito, vão sair do Egito. Então você tem toda uma revelação e há todo um conhecimento que é importante. Os profetas virão entre eles. Paulo vai dizer que os judeus têm alguma vantagem, né? Deles é a lei, deles são os profetas, deles são os patriarcas, deles é o Cristo segundo a carne. Então, o Antigo Testamento precisa ser conhecido, precisa ser estudado. Mas, sem dúvida, nós vivemos sob uma nova aliança. E a nova aliança está estabelecida claramente a partir da crucificação de Jesus. Então, tem os seus prejuízos não falar muito sobre Jesus nos cultos, né? Sem dúvida. Não vou dizer que não se fala sobre Jesus. Boa parte da nossa sinologia é sobre Jesus. As nossas orações são feitas a Deus Pai em nome de Jesus. As pregações sempre vão mencionar Jesus. A gente fala de Jesus, não é? A questão é que a gente não... Como é que eu posso dizer? A gente não ensina tanto a viver como Jesus, no sentido de aplicarmos as palavras do Evangelho às nossas questões cotidianas, não é? Então, por exemplo, a gente pode pegar a história de Davi para falar sobre perdão. Mas a gente tem dificuldade de pegar o Salmo 51, o Salmo de Davi, como ele vive a sua experiência de pecado, sua experiência de queda, sua experiência de arrependimento, a sua oração. Ok, eu vou trabalhar o Salmo 51. Ok. Mas... E quando chega nas frases de Jesus, não é? Da gente perdoar 70 vezes 7, a gente faz uma menção disso, né? Jesus mandou a gente perdoar. Mas raramente a gente consegue fazer aplicações tão profundas. Por quê? Porque o Salmo 51 vai me dar todo um roteiro, todo um esboço de sermão pronto, não é? E uma frase pontual de Jesus, tão objetiva, tão direta, acaba sendo mais difícil da gente trabalhar como sermão, entendeu? Eu diria que tem mais a ver com isso, com a capacidade que nós temos de explorar
as frases claras, os ensinos diretos de Jesus e aplicá-los de uma forma mais eficaz hoje em dia. E a facilidade, a praticidade que é você pegar um episódio do Antigo Testamento e trabalhá-lo com mais requinte, com mais refino. Mais recurso literário, talvez fosse o termo. Na minha visão, assim, isso se torna um problema só porque nós somos chamados para imitar a Cristo, né? E se a gente não consegue entender muito bem essa aplicação no dia a dia, fica difícil isso acontecer, né? Eu tenho pensado também essa questão do imitar a Cristo, né? Eu sempre falei isso ao longo de tantos anos de pastorado, eu já estou nisso há 40 anos. Muitas vezes eu falei sobre isso, né? Do nosso dever de imitar a Cristo. Também falei de que o nosso trabalho de discipulado é conduzir as pessoas à maturidade, até que todos cheguem à estatura do homem perfeito, Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Então, Deus vai usando os diferentes dons e ministérios, a operação do corpo, enquanto coletividade, visa esse fim, de que todos nós amadureçamos e cresçamos. Quando fala na estatura do homem perfeito, é isso, que a gente deixa a infância espiritual, usando aqui a ideia de Pedro, né, o leite racional próprio das crianças, e cheguemos à maturidade, os homens adultos, ou as pessoas adultas. Esse processo, portanto, de formar o caráter de Cristo, Paulo aos Gálatas, sofro dores de parto para ver Cristo formado em vocês. Eu sempre falei disso também, mas eu confesso que hoje eu tenho tentado ser um pouco mais realista nessa questão, porque, embora a gente diga que esse é o nosso objetivo, nós o sabemos inalcançável. Nós o sabemos impossível, né, de sermos como Cristo. Até porque Cristo é uma pessoa humana e divina, e nós somos humanos e tão somente humanos. Então, ultimamente, eu tenho tido um pouco mais de moderação quando eu falo disso, no sentido de compaixão comigo mesmo e com o meu auditório, né, dizendo assim, olha, a gente está perseguindo isso, o Espírito de Deus opera em nós isso, opera o novo nascimento, faz de fé em fé, de glória em glória, esse processo do nosso aperfeiçoamento, mas não nos iludamos, né? Ele não será possível senão no dia de Cristo, quando então nós saberemos e conheceremos aquilo para o que estamos destinados, né? Por ora, é um grande esforço, é uma maratona, não é? E a gente só vai conseguir realmente no dia de Cristo. Mas é isso aí, estamos perseguindo o alvo. Deixando para trás as coisas, deixando para trás as coisas que falham e bora lá, persiga o alvo da soberana vocação, do meu chamado, sermos como Cristo. Como que você enxerga, porque eu vejo que o senhor é um pastor bastante preocupado em ser relevante e em ser contextualizado com a nossa época. Como é que você enxerga, quais são os temas que hoje em dia é importante serem tratados na igreja? Desculpe, mas relevante é um termo meio ambíguo, né? Porque a ambição de ser relevante é como se a gente tivesse a ambição de ser reconhecido. Eu confesso que eu me esforço muito para não me preocupar com isso, não é? Eu procuro ser fiel, né? A relevância é mera consequência do meio que você está. Às vezes você pode ser fiel e não ser relevante porque quem está ao seu redor não dá a menor importância para aquilo que você faz. Vamos pensar aí num Elias, num João Batista, né? Essas pessoas, aqueles da carta aos Hebreus, capítulo 10, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Eram pessoas extremamente relevantes, fiéis a Deus, mas nem por isso foram reconhecidos e tiveram qualquer tipo de, vamos chamar assim, a influência que poderiam ter tido. Então, a minha preocupação não é ser relevante, a minha preocupação é ser fiel. Ser fiel a quê? É ser fiel a mim mesmo,
no sentido de pregar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, ser fiel àquilo que eu recebi da parte de Deus e da parte das pessoas que caminham comigo há tanto tempo, que modelam o meu caráter e que me influenciam, ser fiel à minha história, não é? É lógico que também é ser fiel a Deus, mas eu estou no campo aqui da pessoalidade, né, do indivíduo. Então, eu tenho que ser fiel à minha consciência, tenho que ser fiel à minha vivência, tenho que ser fiel à minha história. E com isso, você acaba pregando com uma certa coerência dentro daquilo que é você, não é? Então, não é que eu me preocupo muito com isso, não. Eu prego o que eu acho que devo pregar para a igreja a quem sirvo, para as pessoas com as quais convivo. A rede social é só uma consequência natural. Alguém faz o corte, coloca lá, o YouTube divulga o púlpito da igreja, mas eu, quando subo no púlpito para pregar, eu não estou pregando para a internet, eu estou pregando para a igreja. Eu estou pregando para o meu rebanho que está ali. Eu me esforço para continuar sendo simplesmente o pastor da primeira igreja batista de Brasília, e não mais um pastor nas redes sociais. Se a Mas como você mensagem... pensa sobre o que você vai falar? Tipo assim, você pensa em demandas da sociedade também, ou você pensa mais em demandas da igreja, do bairro, sei lá? Cara, mas a igreja é uma sociedade, uma igreja com 500 membros, ela é um substrato da sociedade, entendeu? E eu tenho a felicidade de morar no Distrito Federal, que é um substrato do Brasil. É um caudal cultural de gente de todo canto aqui misturado. Nós somos uma igreja já de 60 e alguns anos, 68 para ser exato. Então, nós somos uma igreja que tem todas as faixas etárias, de bebê a idosos com quase 100 anos. A nossa ovelhinha mais idosa aqui, a Doquinha, está com 99 anos. E não são poucos os octogenários aqui entre nós. Então, eu tenho desde crianças, que todo mês estou apresentando alguma, a bisavós. Então, homens e mulheres, casados, descasados, tricasados, gente de diferentes níveis econômicos. Então, a igreja, ela é um substrato social. Quando eu prego para esta igreja, de certa forma, eu estou enxergando um grupo que é plural, entendeu? E, naturalmente, as aplicações acabam sendo igualmente pluralizadas, né, ou percebidas de uma forma que seja de múltiplo alcance. Tem até a ver com a natureza da congregação que eu pastorei. Quem pastoreia a igreja só de jovens acaba tendo uma pegada só para jovens. Não é? Eu conheço algumas igrejas que são assim, você vai lá, tem um grupo grande de jovens e adolescentes, o pastor é descolado, ele fala muita gíria, coisa assim. Eu não dou conta de fazer isso, por quê? Porque o meu público é bastante heterogêneo, então eu preciso ter uma fala que seja plausível para os adultos, seja interessante para os jovens e seja até mesmo, digamos assim, inteligível, compreensível, atraente para os adolescentes, que são hoje muito inteligentes, muito escolarizados e muito conscientes de bastante coisa que a gente fala. Como que você pensa essa questão dos trabalhos sociais, assim, em relação à igreja? Você tem essa visão de que é preciso existir esses ministérios que focam mais nisso, ou você deixa como uma coisa mais voluntária, mais automática? Como que você vê essas demandas, tipo assim, visitar hospital, presídio, como que você olha essa questão, assim? Eu vejo que as igrejas têm diferentes chamados, e particularmente em função da liderança que está sobre elas. Há algum tempo eu percebi que para você trabalhar com recuperação de casas de recuperação, né, de drogadíticos, cara, se você não tivesse vivido essa experiência, é pouco provável que você tenha estrutura emocional para lidar com isso. Essa questão de trabalho em regiões de baixíssima renda, né? Aqui no Distrito Federal, no passado era estrutural. Minha esposa fez serviço social e ela, durante um tempo, fez estágio na estrutural, que era o lixão, onde ficava o lixão do Distrito Federal. Hoje já não é mais, virou aterro sanitário, essas coisas.
Hoje tem um outro lugar que se chama Sol Nascente. É o IDH menos desenvolvido aqui do Distrito Federal. Dá para desenvolver trabalho social lá? Daria para fazer. É a veia da minha comunidade? Não. Não é a veia da minha comunidade, entendeu? Há igrejas que vão ter essa pegada, vão fazer. Então, nós atendemos muita demanda social, mas são sempre casos pontuais. Hoje você tem um estrangeiro, você tem um pobre, você tem uma viúva, você tem um idoso que precisa de amparo. Sempre há uma demanda. E a gente vai atendendo essas demandas à medida que elas aparecem. Algumas igrejas vão desenvolver uma ação sistêmica. Nós tivemos escola no passado, hoje não temos mais. Mas há igrejas que vão investir em educação, há igrejas que vão investir, por exemplo, em saúde, há igrejas que vão criar o sopão, o bazar permanente, vão distribuir cesta básica. A gente faz algumas coisas dessas, mas pontualmente, não sistemicamente. Eu diria que isso tem a ver com a vocação da própria igreja. A igreja não é uma coisa só. A igreja de Jesus Cristo, ela tem muitas facetas, e os dons do Espírito são, de fato, distintos. Então, assim como os indivíduos têm dons distintos, eu diria que as comunidades também atendem demandas distintas. Nenhuma igreja é a solução para todos os problemas, entendeu? O que você sente na pele, assim, como desafios que são dessa época, né, de 2025? Tipo, como pastor, assim, quais que são os desafios dessa época agora? Os meus desafios, né, em Brasília, no Distrito Federal, na idade que eu estou hoje, no meu momento ministerial, o meu desafio é deixar uma igreja preparada e estruturada para uma sociedade plural, para uma comunidade heterogênea, como eu descrevi agora há pouco, que a igreja, sim, que a igreja seja relevante, que a igreja tenha influência na cidade onde a gente está, uma espécie de bairro aqui, o Núcleo Bandeirante, e que a nossa presença nessa cidade seja significativa, ela seja uma resposta para demandas da nossa cidade, não é? É claro que nós não somos uma igreja que todo mundo mora aqui, onde está o nosso templo. Nós somos uma igreja metropolitana, tem pessoas que moram em outros bairros próximos. Então, eles devem ser resposta para os seus respectivos contextos, não é? Eu acho que o grande desafio hoje é a gente criar ambientes saudáveis, uma igreja saudável, para que a família seja saudável, seja qual for a composição dela, para que as pessoas sejam saudáveis e, de alguma forma, Cristo possa ser conhecido por meio desta ambiência, onde o dom de cura, não só da cura física, mas da cura da alma, da cura dos relacionamentos, da transformação da mentalidade, chegou por meio da vida do Espírito. Para mim, o grande desafio é formarmos uma comunidade de gente nascida de novo, que vive um evangelho simples e que encoraja outros a viver o evangelho, porque hoje não está fácil, né? Você se identificar como evangélico, você se identificar como crente, hoje está difícil. A gente precisa explicar melhor que tipo de crente a gente é. Exatamente. São tantas divisões e possibilidades, né, dentro do próprio ser cristão, né, que realmente as pessoas, tipo assim, que tipo de cristão você é, né? Eu estava pensando hoje de manhã, né, usando a metáfora de Jesus, do vinho e do odre, né? Quando Jesus falou isso, de não colocar vinho novo em odre velho, ele estava falando que a nova aliança não seria posta nos termos da antiga aliança. A religião que hoje nós conhecemos como cristianismo não seria edificada sobre os fundamentos do judaísmo. Eu entendo como uma ruptura, tá bem? Não há mais
templo, não há mais sacerdócio hereditário, não é? Não há mais, como é que eu posso dizer assim? Enfim, a estrutura religiosa da antiga aliança será substituída por algo totalmente novo. Então Jesus fala, é um vinho Mudou novo. tudo, não tem sacrifício, não tem templo, mudou tudo quase. Mas não tem dia santo, tal, né? Então, assim, é vinho novo, precisa de uma embalagem nova. Ok, mas a embalagem sempre vai, né? O vasilhame, talvez seja melhor usar esse termo, o vasilhame sempre vai se modificando, mas o vinho é o mesmo. Então, qual é a pegada do evangelho, né? O evangelho é Jesus, é o reino de Deus, é a boa nova de salvação, são os valores do reino, é justiça, paz, é vida no espírito, é isso aí. O evangelho é um produto excelente, ok? E ele, com o passar do tempo, ele fica cada vez melhor. A questão é que o vasilhame vai se modificando ao longo dos séculos, não é? A igreja nasce no ambiente judaico, vai para o ambiente grego-romano, ela se espalha depois por todo o mundo. Estamos agora aqui no Ocidente, num outro século, num outro contexto. Estamos aqui agora conversando diante de um aparelho que não existia na época de Jesus. Estamos usando plataformas de comunicação, tudo coisa diferente. Mas o conteúdo é o mesmo. A gente está aqui falando de Jesus e tentando resgatar tanto quanto possível o mais original ensinamento de Jesus. Então, o vinho é o mesmo, né? O que acontece é que hoje tem muito mercado mal colocado, né? Ponto de venda, né? Ponto de distribuição do produto, que o ponto não é muito bom, não. E o vasilhame também, que ele foi colocado, não é o vasilhame ideal. Mas se a pessoa não se importar com o vasilhame, não se importar tanto com o ponto de venda onde ele achou o produto, abrir ali aquele vasilhame e experimentar o produto, experimentar Jesus, experimentar o vinho, ele vai descobrir o evangelho da graça, ele vai descobrir o novo nascimento, ele vai descobrir a vida no espírito, ele vai ver que a embalagem, que o rótulo e até mesmo a prateleira onde ele encontrou aquele produto não é a parte mais importante. Então, o cristianismo sempre teve muitas facetas, muitas expressões, muitas correntes teológicas. A igreja nunca foi una. Ela é una conceitualmente, né? Aquela ideia lá de Nicéia, a igreja una, santa, católica e apostólica. Esse conceito do una é aos olhos de Deus, porque toda a igreja está edificada sobre o fundamento que é Jesus. Mas ela nunca foi percebida como una. Só Deus enxerga a igreja como uma única igreja. Nós sempre vamos perceber a igreja de Jerusalém e as igrejas gentílicas de Paulo. Nós já vamos ver a igreja que nasce na casa de Cornélio. O que era aquilo? Não sei. Uma reunião de romanos cheio do Espírito Santo? Eu não sei o que aconteceu lá. Como é que foi a igreja dos samaritanos? Não tenho a menor ideia. Sei que o Espírito Santo desceu em Samaria, Pedro e João foram lá, oraram, Atos capítulo 8. Agora, como é que era a igreja dos samaritanos? Eu duvido que ela tenha sido igual à igreja de Jerusalém ou que igual às igrejas gentílicas. Então, a igreja sempre foi diversificada, mas ela é una porque está toda ela posta em Jesus, não é? E hoje não é diferente. Hoje a gente tem N leituras, N teologias, N liturgias, não é? E está tudo certo, né? Eu gosto de pensar que eu só divido a igreja em duas partes, né? A igreja triunfante, que está reinando com Cristo na glória, e a igreja militante, que está aqui para estabelecer o reino de Deus. Eu só vejo essas duas, né? Eu tento tratar a igreja dessa forma. Os vivos e os vivos com o Senhor. Ambos vivos, né? Todos vivos. Uns vivos aqui, outros vivendo com o Senhor lá. Agora, aos meus olhos humanos, meu amigo, aqui no Bandeirante tem 20 igrejas, cada uma diferente da outra. Tem um pessoal mais tradicional, assim, um pouco mais antigo,
que pega no pé da galera de igreja de parede preta, essas coisas assim, né? O senhor não vê, então, como um problema essas coisas, né? Eu brinco que a nossa aqui é saia e blusa, né? Se você ver a filmagem, parece que ela é parede preta, mas de 3 metros para cima a parede é clara. Então, porque os mais velhos aqui da igreja, né? Então a gente escureceu a parte de baixo por causa da filmagem na época da pandemia, mas deixou a parte de cima clara. Então a gente está na ambiguidade. Eu acho que isso não faz diferença, entendeu? É uma moda, é claro, a arquitetura é uma linguagem. A gente não precisa ser ingênuo a ponto de pensar que isso não comunica algo. Comunica. Mas o que comunica não é o vinho, comunica a embalagem. Então, para quem gosta desse tipo de embalagem, para quem gosta desse tipo de local de distribuição do bom vinho, estejam à vontade. O importante para mim é que o vinho seja bom. Você, como pastor que já deu aula, aconselhou outros pastores e tudo mais, você acha que quando uma igreja ela não cresce, isso é um problema? Ou pode existir igrejas saudáveis que não crescem? Como que você vê essa questão? Eu acho que sempre há um limite, né, da funcionalidade. Isso vale para tudo na sociedade. Tá? Para um comércio, por exemplo. Se você desenvolver uma atividade comercial, você vai ter um limite de que aquele ponto, naquele lugar, aquele tipo de produto, oferta e procura. Ok? Não dá para você crescer indefinidamente. Né? Vai chegar um ponto que você saturou, o teu produto saturou, atingiu o mercado, tal. Você tem que pensar em novas estratégias, ou diversificar produto, ou abrir outros pontos de venda, tá? Então, essa é uma questão de como funciona o mundo, como funciona a sociedade. Né? Existe um limite também de cuidado pessoal. Quantas pessoas um pastor pode cuidar? Quantos pacientes um médico pode atender? Quantos alunos um professor dá conta de ensinar numa sala de aula? Vai depender da disciplina, vai depender do método, vai depender da faixa etária. Você entende? Então não existe uma resposta simples para uma questão tão abrangente como esta. Eu diria que há um limite para crescimento de igreja, por quê? Porque o estilo do pastor, o estilo da igreja, aquilo que as pessoas buscam, quando eles estão satisfeitos, eles dão uma parada. Então vamos pensar assim, essas pequenas igrejas que gostam do ambiente acolhedor, do ambiente aconchegante, em que todo mundo conhece todo mundo, tem gente que procura esse tipo de igreja. Quando a igreja começa a crescer, eles ficam incomodados, e eles nem sabem explicar por quê. Não é intencional. Mas eles já param de convidar, param de trazer visitante. Por quê? Porque o ambiente está tão gostoso. Vamos deixar como está. É como você pensar num elenco de futebol. Né? Seria interessante ter 50 atletas no elenco para que eles ficassem disputando quem ia ser os 11 titulares? Talvez até um certo número é bom ter, mas depois de outro número já fica uma coisa doentia. Né? Então a igreja, eu diria que é a mesma coisa. Você tem que ter um plantel para música, para cuidar de criança, para trabalhar com jovens. Então, se você tem pessoas, material humano, a sua igreja vai crescendo. Se você consegue atender mais demandas, você consegue treinar mais pessoas, o espaço físico é legal, comporta, a igreja vai crescendo. Mas quando você vai num templo que ele está sempre lotado, as pessoas param de vir. Elas começam a noiar, não, cara, você chega lá, já não tem lugar para sentar, eu vou para outra igreja. Então, há muitos fatores que limitam o crescimento da igreja. O perfil do pastor, o estilo de empreendedorismo que ele empreende na igreja, né, a forma como ele lida com a liderança, o volume de líderes que ele forma e o quanto ele consegue mantê-los motivados, trabalhando, tal. Por exemplo, eu nunca quis ter uma igreja grande, uma mega igreja. Por quê? Cara, uma mega igreja você tem que trabalhar pra caramba, você tem que ficar treinando muitos líderes e ficar o tempo todo no pé do cara. E aí, você fez, você fez, você fez. Aí você vai ter que profissionalizar o quadro, vai ter que ter gente contratada, vai ter que correr atrás de um monte de coisas. Espera aí, esse é meu sonho? Eu fui chamado para isso?
Então, se eu não sou esse tipo de pastor, eu não vou fazer uma mega igreja, entendeu? Por outro lado, às vezes, a igreja pequena é resultado da preguiça, é resultado da apatia, é resultado da falta de cuidado. Então, a gente também tem que ter cuidado, né, para não criminalizar o crescimento, como se todo crescimento fosse, digamos assim, motivado por dinheiro, motivado por ganância, ou então esses métodos empresariais. A gente não pode criminalizar o crescimento e nem por isso santificar a igreja pequena como se a igreja pequena fosse o ambiente perfeito. Eu prefiro uma igreja pequena mais santa do que uma grande igreja cheia de pecadores. Quem te diz, não é, que a igreja pequena é santa? E quem te diz que na grande igreja o caráter também não está sendo formado e as pessoas não estão se santificando? Às vezes isso é só inveja de quem é pequeno, não é? Eu pertenço a uma denominação que tem tanto grandes igrejas como pequenas igrejas. E eu, ao longo da minha trajetória, eu transitei em muitos lugares e eu vi muitas vezes os pastores de igreja pequena que trabalham mal com inveja dos pastores de igreja grande, dizendo que eles, na verdade, estavam mercadejando a fé, coisa assim, mas, no fundo, eu vi muita gente que trabalhava pouco, que se empenhava pouco, que estudava pouco, reclamando de não crescer. Agora, pouca semeadura, pouca colheita. Isso é uma lei natural. O que que você acha que faz uma pessoa ficar numa igreja? Eu tenho algumas hipóteses, assim. Eu acho que passa um pouco pelos amigos, eu acho que passa um pouco se você gosta da pregação, que por incrível que pareça, você pode não gostar da pregação, e dependendo do seu perfil, isso pode te incomodar muito. E também a qualidade da música, eu acho que influencia. Não sei, você pode achar que isso é bobo, mas eu acho que influencia. Como que você vê isso? É o pacote. A igreja hoje. A religião sempre foi mercado, tá? Essa ideia de que hoje a igreja virou mercado, a religião sempre foi mercado. A religião sempre competiu com os espaços de poder, a religião sempre buscou sustento econômico para se manter, seja o templo lá de Jerusalém, ok? Isso sempre foi assim. É natural, é natural. Todo sistema precisa se manter, sobreviver. Então, a aproximação do poder e o uso do poder econômico faz parte de qualquer processo de subsistência. Então, hoje, né? Hoje a igreja, a gente vive de culto. Nossa grande vitrine é o nosso culto. Então, quais são os elementos constitutivos do culto? A primeira coisa é o louvor, a segunda coisa é a pregação. Algumas igrejas de natureza pentecostal sempre se valeram da oração. A oração, os milagres, a cura divina, isso também seria um terceiro elemento litúrgico, ok? Onde nós melhoramos com o passar do tempo? No ambiente físico, e agora a moda é o acolhimento. Agora a moda é treinar as equipes de recepção para a pessoa ter uma experiência, ser bem recebida lá no hall de entrada, tem estacionamento, tem certos privilégios do visitante, ele vai ser notado, ele vai ser comunicado, vai ser bem recebido, vai poder deixar um recado se ele quiser, vai ter uma interação com o visitante. Então, hoje nós melhoramos o atendimento ao cliente, ok? É a mesma estratégia de uma empresa, com todo respeito. Nós começamos a tratar o visitante da igreja como o cliente que entra numa concessionária de automóvel. Você vai numa concessionária de automóvel, você vai ser recebido na porta por alguém que vai te levar para o vendedor, que vai te trazer um cafezinho, e é assim que funciona, ok? Depois o cara vai te apresentar o cara do seguro, e vai te apresentar os complementos que você pode no carro, o que mais você pode ter, enfim, ok? É assim que funciona o test drive. Rapaz, trovão generoso aqui. Ouviu aí? Acho que eu falei coisa que o céu não gostou. Desculpa aí, Jesus. Mas então,
A gente passou a dar atenção ao visitante como se ele fosse um cliente. Isso tem um lado bom, porque o cliente é um ser humano, e o ser humano precisa ser bem recebido, mas o problema é a artificialidade. Quando isso é feito de uma forma artificial, daqui a pouco o cara percebe, né? Ele vai numa igreja, vê isso. Vai numa outra igreja, vê isso. Vai na terceira igreja, vê isso. É como se ele fosse nas concessionárias das diferentes marcas e ele vai perceber a mesma forma de tratamento. Então, você falou sobre ficar na igreja. Eu diria que essa recepção é importante para ele se sentir à vontade. Mas o ficar na igreja vai depender dele sentir confiança, e aí a pregação é importante. Ele tem que sentir confiança naquele que está falando e naquilo que ele está ouvindo, ele tem que ter fé. Essa mensagem é verdadeira, essa pessoa está sendo honesta, essa pessoa está sendo sincera. O evangelho que ele prega é o evangelho de Jesus, né? Ou se ele é alguém que não conhece o evangelho, ele vai ficar um pouquinho suspeito. Peraí, o pessoal está interessado no meu dinheiro, gastou tanto tempo para pedir oferta, né, cara? Porque hoje, às vezes, pensa bem, você vai no culto, demora 20 minutos pedindo oferta, depois 20 minutos pregando o evangelho. Qual que é o mais importante? O cara não sabe, né? Ele está interessado em quem? Me vender o produto dele, que é o evangelho, ou pegar o meu produto, que é o meu trabalho e o meu dinheiro? Então, essas coisas é que a gente sempre tem que ter cuidado, não é? Eu acho que o que fixa a pessoa na igreja é o combo, né? É o ambiente de acolhimento, uma pregação bíblica, uma pregação sincera, uma pregação séria, e por que não, um ambiente de louvor que seja agradável, que seja interessante também, né? Você cante, porque cantar é uma coisa boa demais, cara. Cantar é bom, se a pessoa chegar triste, ela canta, se ela chegou tímida, ela se desinibe, é bom demais. Então, se você tiver um ambiente de louvor, uma liturgia agradável, certamente vai preparar um ambiente, inclusive para que a palavra caia com mais graça no coração. Então, acho que é o combo, né? Tem que tudo ser bem feito. Aqui na Bíblia a gente tem um lance, né, de não tirar oferta. É uma igreja estranha nesse ponto, a gente não tira oferta, e isso acaba sendo um marketing positivo, né? O visitante vem e fala, pô, não falaram em dinheiro? Que igreja é essa? Às vezes ele volta por causa disso. Mas a colaboração fica só com o dizimista? Seria isso? As pessoas que frequentam a igreja sabem como funciona, mas no momento litúrgico do culto, a gente não fala em dinheiro. A gente não pede oferta, nem contribuição, nem tem QR Code nos bancos, nem projeta na tela o QR Code, entendeu? Se alguém quiser, lá na entrada, no hall de entrada, tem um cartazinho lá que tem lá o QR Code, existe um lugar de ofertório. Se alguém quiser, vai lá, tem uma plaquinha com QR Code, uma boquinha de lobo lá para pôr dinheiro, se quiser. Mas é muito discreto, a gente nem noticia isso. Enfim, não deixa de ser uma estratégia de marketing. Uhum. Né? Não deixa de ser uma estratégia, mas é uma forma também da gente dizer para as pessoas que elas são mais importantes. Nós queremos que elas conheçam Jesus e não necessariamente que elas venham acrescentar receita para a gente. Né? Ô pastor, e qual que é a maior dor de um pastor? Sua, né? O que é que entristece um pastor? A gente ama pessoas. A dor da gente é a dor dos outros, né? Pastor tem coração também. Né? Eu costumo dizer que pastor não pode ter muitos problemas. Se a pessoa tem muitos problemas, se a casa dele é uma casa difícil, ele não devia ser pastor. O pastor tem que ser uma pessoa bem resolvida e ter a sua casa em ordem. Ok? Mas a dor da gente é a dor do próximo, é a dor do outro. Quando Jesus chorou com as irmãs de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo,
eu acho que isso talvez explique um pouquinho qual é a dor do pastor. A gente sabe que Deus vai resolver todos os problemas, ou nessa vida ou na outra. Mas dói quando você vê alguém sofrendo. E talvez o mais difícil é na hora da sua impotência, daquilo que você não dá conta de ter a resposta. Ontem, pela manhã, eu estava com um amigo, né? E estávamos numa celebração do aniversário dele, uma coisa muito bonita, e todo mundo feliz pelo aniversário, e a esposa falou da dor que eles estão sentindo, uma dor familiar. E na hora de orar, a minha oração não foi porque era aniversário dele, mas a minha oração foi por causa da dor que eles estavam sentindo. Então, a gente se alegra com quem se alegra e a gente chora com quem chora. E pastor é isso, né? A gente tem muita gente com quem se alegrar. Graças a Deus, a gente ri muito mais, a gente celebra muito mais do que chora. Mas, de vez em quando, a gente sente a dor do outro como se fosse nossa. Como que você vê? Eu acho que uma das igrejas que mais cresce é o sem igreja, né? Os desigrejados, né? Tem muita gente que fala... estilo era o católico... Antigamente a gente só ouvia isso de católico. Falar assim, eu sou Nominal. católico... nominal. Agora o evangélico nominal está crescendo muito, né? Você tem uma oferta muito grande de conteúdos do YouTube também. Como que você enxerga isso? Eu já dizia isso há muitos anos, né? Não que eu seja profeta, mas para mim, nós somos América, Europa, alguns anos depois. Então, o que acontece lá, cedo ou tarde, acontece aqui. Eu há muitos anos dizia, daqui a um tempo nós teremos os evangélicos indo uma vez por semana na igreja, e já vai estar muito bom, é como missa de católico. Há um tempo atrás eu disse assim, nós éramos felizes e não sabíamos. Nós reclamávamos dos domingueiros, que só vinham à igreja aos domingos. Hoje, nós temos os crentes carnê, que só vêm no domingo da ceia, uma vez por mês, né? E aí vem os desigrejados. Então, a gente foi caminhando, observando isso. Eu já previa não só eu, né? Muita gente perceptiva sabia que caminhávamos nessa direção, e hoje estamos na fase da constatação e iniciando um processo de reversão. Ainda está crescendo o número de desigrejados, mas já começa também um processo de reigrejamento. Esse reigrejamento se dá num novo modelo. Então, assim, eu não acho que essas pessoas devam ser chamadas de desigrejados. Eles estão se afastando dessa igreja institucional, dessa igreja muito mercadológica, dessa igreja que pegou o voluntariado e arrancou o couro deles. Entendeu? Desde que entrou o movimento celular, entrou uma obsessão por multiplicação. Então, vamos pensar no ano 2000, né? O ano 2000, mais ou menos, como o auge ali do movimento celular do G12. Os pastores entraram numa doideira de que era a última colheita, então a gente tinha pouco tempo para ganhar muita gente para Jesus, que Jesus estava voltando, e 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, esse processo de pirâmide. Em 10 anos não tinha gente no mundo para ser evangelizado. Então a gente sabia que não ia funcionar. Né? Os lúcidos sabiam que não ia funcionar, mas os insanos arrancaram o couro das pessoas. Você tem que multiplicar, você tem que multiplicar, você tem que multiplicar. Cara, a pessoa com muita alegria cuida da própria vida. Mas ficar cuidando da vida dos outros não é fácil. O celular iniciou uma obsessão de crescimento que adoeceu muita gente. Depois vem os escândalos, né? Mais recentemente, essa aproximação com a política. Cara, são muitos os motivos recentes para o pessoal sair da igreja. Você vai na igreja para ver campanha política, para a igreja virar palanque, você vai no culto para ficar ouvindo que candidato A é de Deus, candidato B é o diabo. Cara, isso aí me desculpa. Eu também teria saído da igreja.
não é? Então, eu não culpo quem saiu, não. Eu culpo quem fez isso com eles. E eu acho que está havendo um processo agora de cura, né? Quem se sentiu explorado economicamente por promessas de prosperidade que não se realizaram, quem se sentiu explorado no seu trabalho voluntário, foi desgastado, né? E também agora está querendo voltar e assistir culto, ficar na boa e está tudo bem. Quem foi teologicamente mal nutrido e hoje está buscando uma teologia saudável, também está voltando. Então, assim, eu acho que nós estamos tendo um processo agora de acomodação, não é? E de melhora. Vai surgir uma nova igreja, uma igreja menos institucional, uma igreja. Nós estamos já no pós-denominacionalismo. Tá? Embora haja aí uma busca do calvinismo, algumas igrejas denominacionais estão conseguindo crescer, algumas, não é? Mas porque são igrejas melhores, bem estruturadas, que conseguem oferecer um bom serviço, uma boa liturgia, um bom culto, um bom estacionamento. Essas igrejas estão crescendo, mas as pequenas igrejas denominacionais estão sofrendo bastante, não é? Assim como as pequenas igrejas pentecostais estão sofrendo bastante. Mas há um movimento de volta para um evangelho mais simples, mais caseiro, mais doméstico, e gente séria. Eu tenho conhecido gente muito séria que está procurando Jesus do jeitinho que era lá em Jerusalém. Se reuniam nas casas, repartiam o pão e estava tudo certo. É verdade. Eu também tenho visto muita gente se despertando, entendendo que existe algo que não é isso que apresentaram para ele, e estão indo atrás dessas informações, né? É um movimento até bacana, né? Eu brinco, né, que existe uma rede de material de construção em São Paulo que é a C&C, né? Acho que é Casa e Construção. Eu brinco com C&C, com Cristo em Casa. O problema é que isso não tem muita longevidade, né? É como produto orgânico. Produto orgânico, produto que não tem conservante, se você não consumir logo, ele deteriora. Então a gente vai ter que esperar um pouco para ver como é que essas coisas caminham. Esses pequenos grupos de 10, 12 casais que se reúnem, os filhos são amigos, vai ficando aquele ambiente legal, não tem pastor, não tem um líder formal, mas tem um líder sempre, né? Mas não tem uma estrutura clerical, não tem dízimo, não tem CNPJ, é uma coisa mais informal. Isso vai bem até o primeiro divórcio. Primeiro casal que divorcia, aí começa aquela crise. Pô, ficou chato, né? Porque as amigas tomam partido da mulher, os amigos tomam partido do amigo, e aí tal, começa aquele clima. Então, eu já vi, né? Eu já sou velho bastante para ter visto esse filme algumas vezes, entendeu? Alguns projetos muito legais, informais, são bonitos por um tempo, mas não se sustentam. Então, a tendência de todo o movimento é se institucionalizar. O que não se institucionaliza acaba mais cedo. É uma coisa bonita, é uma experiência bonita, quem viveu, parabéns, mas não consegue durar mais que uma geração, não. Pois é. Aqui em São Paulo, a gente teve um movimento bem bacana da Igreja Renascer no início dela, com essas bandas aí, Oficina G3, Resgate, jovens que se reuniam. Mas é o que você falou, é um movimento que teve um tempo e passou, né? Eu vivia em São Paulo nessa época, né? Eu pastoreava a Vila Mariana na época que aí na descida da Lins de Vasconcelos, né? Cara, era o point. Segunda-feira, uns iam para a Comunidade da Graça, outros iam para Renascer. Era o point da gente na juventude. De início era o Ademar de Campos, na Comunidade da Graça, todo mundo ia para lá, mas depois o Renascer foi crescendo, foi fazendo culto de segunda também. Mas por que o pessoal fazia culto na segunda? Exatamente para a turma das outras igrejas, no domingo, na segunda ia para essas igrejas. Nessa época, os jovens a proporção de jovens universitários era muito menor.
Hoje, se você fizer um esquema desse, você não vai ter mesmo alcance, por quê? Está todo mundo na faculdade, inclusive os mais velhos fazendo faculdade online em casa. Então, assim, são coisas que quem viveu lá atrás, nos anos 90, foi 10 esse negócio. Mas hoje não funciona mais. Hoje não dá para fazer proselitismo de segunda porque não cola, né? E as bandas também envelheceram, já é outra pegada. Hoje já é um show gospel. Hoje você tem que fazer um show na sexta-feira, um show no sábado. É diferente, não é mais um culto. É show mesmo. Hoje é outro esquema. Você vai lá para assistir um show. Eu fui em algumas apresentações aqui em Brasília, do pessoal de fora, do pessoal do Hillsong e tal. Tem uma banda que é o Hillsong B, né? Seria mais ou menos isso assim. E de vez em quando eu ganhava uns convites para esses negócios. Cara, é igualzinho ir num show de qualquer banda que tem por aí. Então, virou uma outra coisa. Virou uma outra coisa. A gente ia para cultos. E hoje não. Hoje o pessoal vai para show. É diferente. Você entende como é uma espécie de secularização da fé ou não? Eu volto àquilo que eu falei, cara. É a embalagem. Né? O vinho é o mesmo. Mas o mercado mudou. Nós estamos num outro mercado, não estamos numa outra prateleira, não estamos num outro ponto de venda. Então eu preciso apresentar o produto de uma outra forma. Quando nós éramos poucos, os evangélicos, nós não tínhamos poder de compra para isso. O evangélico no passado era essencialmente pobre, né? Eram as camadas, lógico que nem todo evangélico, mas essencialmente a igreja evangélica do passado era pentecostal e periférica. Hoje nós somos classe média. Hoje nós somos muitos, né? Nós somos milhões. Então, hoje nós interessamos mercadologicamente falando. Esses dias eu estava falando com o pessoal lá no Paraná, eu dizendo assim, então, os produtores dos musicais do sertanejo estão produzindo os cantores gospel. Os caras falam, não, pastor, é o contrário. Eu falei assim, como assim? Não. Os produtores musicais do gospel estão sendo contratados pelo sertanejo. Eu falei, não, está brincando comigo? Não, ele foi citando fulano, ciclano, beltrano. Esses grandes produtores hoje, do secular, vamos chamar assim, usar o termo que você usou, eles vieram do gospel, eles estão sendo levados para lá. Então, o principal produtor do sertanejo, que é o Dudu Borges, ele era tecladista da banda Resgate. É isso aí. Você entende? Porque foi um dos exemplos que me foi citado, né? Mas por que isso? Né? Porque a gente tem o quê? Expertise, a gente tem qualidade, a gente tem. Você vai qualquer programa evangélico aí qualquer programa de calouro, os melhores candidatos passaram pela igreja. A gente tem muito talento musical, vocal, e pregador, gente que fala bem. A gente tem uma vantagem, né? A gente prepara para o ambiente social, para a argumentação. Então, é legal. A igreja hoje oferece para fora, né? Então, a gente é tanto público consumidor desses produtos, como a gente também exporta o nosso material humano para servir lá fora. Eu não vejo isso como ruim, não. O americano já faz isso há muito tempo. Todos os grandes cantores americanos nasceram na igreja. Eu brinco, né, que Elvis Presley e Whitney Houston devem estar cantando lá no céu. Ah, eu tenho certeza disso. Pastor, obrigado, viu, pelo papo, quero te agradecer, e que você divulgue aí também, o pessoal que quiser ouvir suas pregações, conhecer mais o trabalho aí, como é que faz? Então, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista de Brasília, a gente tem um canal no YouTube, que transmite os nossos cultos ao vivo, domingo de manhã, domingo à noite. E, além disso, eu tenho meu canal pessoal no Instagram, que é o José Carlos Pibe, e também um canal no YouTube, que são com as pregações. Basicamente, o culto ao vivo fica inteiro lá e a pregação vai, vez ou outra, para o meu canal. Quem quiser acompanhar e prosear um pouco, estamos por lá, tá bom? E eu obrigado pela oportunidade de chegar também ao teu público, né? Espero que, de alguma forma, o meu jeito de ser é esse, né? Minha leitura é muito realista, eu
Talvez eu seja muito cru na forma de falar as coisas, mas é assim que eu enxergo, né? Nós somos o produto da nossa época e nós também formamos o mundo que nos cerca. Então, nós somos tanto resultado, como nós somos promotores das transformações sociais. A gente é produto do meio, mas a gente gera o meio que nos influencia. Então, é assim, é sal e luz. Está tudo junto e vamos em frente. Maravilha, obrigado. Então, pessoal, pedir para vocês se inscreverem também aí no canal, deixar um comentário, dar um like no vídeo também. E nós temos outros papos aqui, vários outros. Você pode conhecer aí ou entrando na Mente Podcast, beleza? Um abraço, até mais.